falar sobre diferenciação, que é um processo psicológico que se inicia ao nascer e termina ao morrer. Quando a gente nasce, né, quando a gente é bebê, a gente não sabe muito bem que a gente já existe como pessoa, como indivíduo. Achamos que o nosso corpo e o da nossa mãe é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Nós passamos com o tempo a ganhar a percepção da nossa individualidade. E com o decorrer do processo, do crescimento, a gente vai ganhando nossa autonomia, nos formando como indivíduo e assim saindo para construir a nossa história. Só que nem sempre isso acontece. Às vezes essa diferenciação, essa construção da autonomia não acontece bem. E aí na vida adulta a gente ainda está com funcionamentos emocionais, relacionais, sistêmicos que impedem a gente de ter o potencial da nossa vida, de construir a nossa história, de sermos indivíduos diferenciados, com um bom nível de diferenciação. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Parece um tema um pouco complexo e na verdade é, porque é uma teoria sistêmica de Mohren-Bowen, da sistêmica breve, pouco falado por aí, até poucos psicólogos conhecem também. Eu gostaria de trazer o básico desse conceito para vocês hoje, para colocar uma pulguinha atrás da orelha. Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta e terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse lindo tema aqui, chamado diferenciação, tá? Agora, os pormenores, eu vou encaminhar aqui a live para os lugares que eu tenho que encaminhar, tá? Para mandar para as pessoas. Enquanto vocês vão chegando. E sejam todos bem-vindos, você que está na gravação, você que está no ao vivo na gravação. Se você quiser adiantar um pouquinho para quando eu termine de fazer os lero aqui, eu volto para o tema. Ok? Então bora lá. Eu acredito que você escutou pouco sobre esse tema de diferenciação, mas de uma maneira simples, ao mesmo tempo que é um tema simples de entender, ele fica um pouco complexo, mas de certa forma ele é simples. Então eu gostaria de fazer essa pergunta, de preferência que vocês me respondam aqui no chat. Quando você escuta a palavra diferenciação, o tema diferenciação sobre o indivíduo, né? Você tem que ter um indivíduo com um bom nível de diferenciação, construir a sua indiferenciação, isso como um processo. Qual é a concepção que você tem na sua palavra, dessa palavra na sua mente? O que você já começa a trazer de significado, de entender? Porque a gente faz isso, né? Para assimilar conteúdos. A gente escuta uma coisa, a gente já levanta uma hipótese do que seja, mas pega uma confirmação e às vezes aquilo é refutado, às vezes aquilo é confirmado. Então quando você escuta isso, ter uma boa diferenciação, construir uma diferenciação, o que você já traz de antemão de significado? O que você poderia entender ou definir sobre isso? Você que está aqui no ao vivo, você que está na gravação, gostaria que vocês deixassem aí, tá? Os comentários que eu gostaria de saber realmente o que vocês acham. Quando a gente tem eu não trouxe água e a água que está aqui não vai servir. Quando a gente tem um baixo nível de diferenciação, né? Algumas complicações nessa diferenciação, isso vai acabar lá nos nossos relacionamentos, principalmente no relacionamento conjugal. Relacionamentos conjugais com crise geralmente são causados por dois indivíduos indivíduos com baixo nível de diferenciação, com questões não resolvidas, não diferenciadas da sua família de origem. Aí cada um traz as suas percepções, suas crenças ali, seus pressupostos, e isso acaba dando tensão ali no casal, tá?
Então, quando a gente tem pendências, relações não muito funcionais, lá da nossa família de origem, isso vai acarretar no seu casamento, nas suas relações, e podem até custar o fim dessa relação, mesmo você gostando dessa pessoa. Mesmo lá no fundo você ter tido uma alta vontade e desejo de querer fazer dar certo, pode fracassar devido ao baixo nível de diferenciação. Sabia? Agora tá sabendo. Deixa eu ver aqui se foi, não foi. Ok. Então, na diferenciação, a gente está buscando construir, obter uma emancipação da nossa família de origem, se diferenciar lá da nossa família. Em algumas famílias, isso acontece naturalmente, ou seja, tem famílias que funcionam, de certa forma, favorecendo essa diferenciação, favorecendo essa autonomia. Então, elas abrem o jogo, abrem o campo, né? Deixa um caminho ali para essa diferenciação ser construída e permite que isso ocorra. Agora, tem famílias que não. Tem famílias que você vai ter que lutar para construir essa diferenciação, que não foi criado um ambiente saudável para essa diferenciação, muito pelo contrário. E você, como indivíduo adulto, vai ter que tomar essa consciência e construir a sua emancipação. Vai ter que lutar pela sua emancipação. Não é muito simples, às vezes não é fácil, mas é possível e necessário. E necessário. Tá? Pode ter certeza disso. Então, tem a ver também, outra teoria que eu vou trazer aqui, bem basicamente, só para explanar para vocês entenderem, que é a terapia de triângulos da sistêmica, que é uma das primeiras teorias que... Deixa eu pegar um papel. Todas as nossas relações se dão em triângulos, a gente se triangula com pessoas, com situações, com temas, tá? Então, nesse triângulo de 3 coisas ou pessoas se relacionando, o saudável é sempre que dois elementos, vou chamar de elementos, esteja dentro do triângulo e um fora, correto? 2 dentro e um fora. Num triângulo saudável, vai alternando. Ora, esse que estava fora entra e aí um sai, não tem como ter 3 dentro, é sempre um fora, e 2 dentro, tá? Então, um triângulo saudável, ele faz essa movimentação, entra e sai um e vai. Então, por exemplo, um triângulo básico a gente chama que é com nossos pais, você com seus pais, tá? Ora, seus pais estão triangulando, eles estão tendo uma relação e você está fora de jogo. Ora, você entra e sai seu pai, fica só você e sua mãe numa relação, numa conexão. Ora, sai sua mãe, fica você e seu pai, certo? E vice-versa. Agora, quando é um problema? Quando está rígido, quando não muda o personagem, quando quem está fora sempre fica fora e os que estão dentro sempre ficam dentro. Então, ter uma boa triangulação, entrar e sair, isso é um sinal de uma diferenciação boa. Agora, uma triangulação rígida pode ser um sinal também de uma baixo nível de diferenciação. Via de regra, é uma diferenciação que a gente faz com a nossa família de origem, tá? Mas, tipo assim, primeiro pode ver que a diferenciação começa com a nossa mãe, correto? Então, a gente se diferencia da nossa mãe, passa a existir como indivíduo dentro da família, e depois a gente faz uma diferenciação com todas as outras relações que tem dentro da família para o mundo, para a minha história, para a construção da minha família. Então, primeiro da mãe, depois da família. Tem alguns casos que a pessoa ainda está ali, indivíduos adultos, que ainda estão sem a diferenciação com a mãe.
E aí, nesse triângulo fica muito rígido, ou seja, sempre o filho e a mãe dentro e o pai sempre fora. Então, um bom nível de diferenciação é você ter uma relação saudável ali com todos os progenitores e ter essa dinâmica de entrar e sair das relações dos triângulos, tá? Então, saber triangular com a família. A família de origem tem que sair, certo? Para você virar casal, por exemplo. Pois não tem como você cuidar de duas famílias ao mesmo tempo. Não tem como você ficar pegando na mão, direcionando ao mesmo tempo a sua família de origem e o seu casamento e a sua família que você está construindo. Isso não é possível. Isso não é possível. Um tem que sair para o outro entrar. Então aqui é a mesma coisa no triângulo, certo? Então, por exemplo, nesse aqui sempre você vai estar dentro, correto? Sempre você vai estar dentro, porque você vai ser um indivíduo básico. Se entra a questão da sua família de origem aqui, o casamento sai. Quando o casamento entrar, a família de origem tem que sair. Isso é saudável. Agora, tem pessoas que tentam construir um casamento, uma família, sem largar a mão dos cuidados com progenitores, dos deveres com a família, e isso causa sintomas e problemas no casal. E aí, popularmente, quem tem resistência e baixo nível de diferenciação, que vai ter resistência, vai negar, certo? Mas quem vive na relação sente os danos. Se você não tem nível desse conhecimento, vai achar que, nossa, Matheus, você está falando besteira, você está falando que a família de origem não é importante, que eu tenho que virar as costas para a família como quando eu caso. Presta atenção. Você vai ter que saber priorizar. Não tem como você querer cuidar de todas as coisas da sua casa, enquanto você está querendo se importar e também querer resolver todos os problemas lá da casa dos seus pais. Com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, assim vai. Não tem como. Ao você fazer lá, você deixa aqui. E depois que você casa, qual que é a prioridade? A sua família, a sua esposa, o seu marido. Tá? Então isso serve para homens e para mulheres, certo? Não tem como. Então, e esse excesso de família de origem é um baixo nível de diferenciação. Isso quer dizer que eu estou acarretando ali, tendo alguma culpa, tendo alguma coisa não resolvida, uma sensação de dívida, uma sensação que eu estou devendo alguma coisa, que eles devem algo para mim, alguma coisa. Isso eu estou falando no quesito emocional, relacional, psicológico, tá? Vocês estão conseguindo entender até aqui um pouco o conceito? Ou está confuso? Se tiver qualquer confusão, vai deixando aqui nos comentários, entre em contato comigo, tá? Outra coisa que a gente tem que ver no nível de diferenciação, gente, são fronteiras, tá? Fronteira, vamos chamar aquilo de limite. Até onde eu deixo as outras pessoas tomar conta da minha vida, das minhas coisas, do meu casamento, por exemplo, do meu trabalho. Fronteiras rígidas demais, ou seja, ninguém tem que saber de nada, eu não dou informação de nada, eu não quero saber de nada, ninguém entra. Ou fronteira aberta demais. Ah não, aqui em casa é tudo escancarado, o que acontece lá e cá todo mundo sabe, eu falo, as intimidades, as coisas. As duas são sinais de baixa diferenciação. As duas são sinais de baixa diferenciação. O ideal é ter aquelas coisas e temas e situações que está proibido, está fechado, e outros temas que é compartilhado, que é vivido, que é trocado. O limiar disso, do quanto que abre e do quanto que fecha, é bem subjetivo, mas o que a gente tem que ver? Se não está causando uma disfunção, ou seja, se não está causando sintomas, crises, problemas, desregulações, conflitos, estresse. Se está de uma maneira harmoniosa e tal, né, da melhor forma possível, então está num limite, numa proporção saudável. Então, repetindo, diferenciação é um processo que começa quando a gente nasce, termina quando a gente morre, que é a construção, a luta pela nossa autonomia, a nossa emancipação, de sermos diferentes da nossa família de origem, tá? Por exemplo, se a gente tem um bom nível de diferenciação, você consegue falar sim e não para a sua família de origem com facilidade.
Lógico que é quando você precisa. E isso é independente da comunicação ou da carga emocional. Eu falo sim, posso, não posso, sim, concordo, não concordo. E isso eu falo naturalmente, sem tensão, sem conflito, sem peso. Eu falo naturalmente. Um baixo nível de diferenciação, você vai ter dificuldade de dizer sim ou não nesses temas. Vão ter coisas até que não vão ser permitidos tocar no assunto. Então vai gerar sempre ou uma reatividade de energia, de raiva, de revolta, de distanciamento, hiperaproximação, ou uma culpa e ressentimento. Então pense nas suas interações com a sua família de origem em temas. Você tem facilidade, por exemplo, em falar sim ou não para os seus pais? Qual é o nível dessa dificuldade? Você fala isso tranquilamente? Ou quando você fala, ou cai numa situação dessa que tem que falar sim ou não, dependendo do tema, da carga emocional, da comunicação, se isso te traz uma culpa muito grande, que te incomoda e fica reverberando, é um sinal de baixa diferenciação. Se isso te traz uma reatividade, você fica revoltado, você fica pistola, isso é também um baixo nível de diferenciação. Então a gente tem que entender outro ponto, que a diferenciação é interdirecional. Tem vários elementos que vão influenciar e uma coisa que não vai depender só 100% de você. A sua família de origem também influencia no seu processo de diferenciação. Tá? Então diferenciação, gente, é o que a gente trabalha na terapia. Mesmo não sendo um terapeuta sistêmico, uma psicoterapia vai trabalhar a diferenciação, porque na terapia a gente trabalha o fortalecimento do indivíduo, a forma do indivíduo se fortalecer, se reconhecer, aprender a lidar e superar com os problemas, com os sintomas, certo? É tipo um treinamento. É uma diferenciação. É uma diferenciação. Mas continua aqui comigo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Lógico que nessa live não tem como eu dar a aula inteira, né, de uma pós-graduação sobre esse tema e você sair daqui expert de entender tudo. Confesso que vai ficar um tema que a gente tem que digerir, estudar. Eu considero que eu tenha um bom nível de diferenciação. Mas ainda assim, às vezes me deparo comigo mesmo com sintomas e elementos que, eu vejo assim, estranho esse sinal aí, quer dizer que eu tenho que me diferenciar mais. Talvez tenha coisas ainda mais para eu resolver ou estar mais kits, mais alinhados com meus progenitores, com a minha família. Tá? Mas vamos continuar daqui para frente. Quando a gente também tem um bom nível de diferenciação, a nossa comunicação, eu vou falar sempre principalmente com a família de origem, tá? Mas se a gente consegue se relacionar bem e ter essas posturas positivas na nossa família de origem, a gente consegue isso em outros ambientes. Vocês já pararam para perceber que tudo que a gente faz, a forma de nos relacionar ali com a nossa família, se repete nas outras relações? Se eu não tenho confiança no meu pai ou na minha mãe, eu acabo não tendo confiança no meu parceiro ou na minha parceira. Se eu não me sinto protegido ou validado dentro da minha família de origem, eu tenho dificuldade de me sentir reconhecido, validado no meu trabalho, no meu grupo social e assim vai. Se eu tenho dificuldade para falar sim ou não, se eu tenho dificuldade de me sentir aceito, pertencente, na minha família de origem, vocês já entenderam, né? Então, comunicação. Quando a gente tem uma diferenciação boa, um senso de autonomia bom e tal, a gente consegue nos comunicar diretamente, com clareza. E a gente também sabe ouvir sim e não, sem ficar reativo. Aí quando os nossos pais vão falar sim ou não, a gente não fica reativo, a gente não fica penoso. Tudo flui mais naturalmente, de uma maneira muito mais fluida, mais saudável, mais leve, tá? E em outro ponto, a gente tem que perceber que a diferenciação é o equilíbrio de eu pertencer, de me sentir pertencente àquele sistema, ou seja, meu pai e minha mãe, ao mesmo tempo que eu possa ser diferente. Eu pertenço, sou daqui, sou amado, sou acolhido, sou importante, tenho meu papel, tenho minha função, tenho meu campo e estou livre, liberado para ser diferente, para discordar, para me posicionar, sempre com respeito, autonomia, sendo bom para os dois lados. Quando eu ser diferente
acaba me dando dúvida de pertencimento, isso é um baixo nível de diferenciação. Se eu sinto que eu pertenço demais a ponto de eu não conseguir às vezes me conectar, ter energia para me conectar em outras relações, porque eu já estou extremamente pertencente aqui, me sacio demais aqui, então o pertencimento sobe demais, certo? Está disfuncional, vamos dizer assim, também é um baixo nível de diferenciação. Então os extremos, gente, sempre vão ser baixo nível de diferenciação. A gente pode entender também que a resiliência, a gente ter resiliência, ter uma tolerância boa às adversidades, às dificuldades, a habilidade de resolver problemas, gerenciamentos de crise, tem a ver com a diferenciação. O meu nível de maturidade emocional, de inteligência emocional, tem a ver com a minha diferenciação. O meu baixo nível de diferenciação me conecta com o eu criança. Qual é o exato momento absoluto que eu tenho zero diferenciação? Quando eu sou bebê. Então, quanto menor o índice de... fazer um paralelo, quanto menor o meu índice de diferenciação, mais infantilizado minha estrutura relacional e emocional. Certo? E aí, como uma estrutura infantil, emocional e relacional vai dar conta de ter funções executivas adultas saudáveis, como paternidade, maternidade, conjugalidade, trabalho, relacionamento, gestão de crise, de problemas, educação, como que vai acontecer? Então esse baixo nível de diferenciação impacta ali em tudo. E geralmente acontece assim, tá? Tipo assim, vamos dizer assim que eu tenho baixo nível de diferenciação, é o caso, e aí geralmente a pessoa que eu vou me relacionar vai ter um nível de diferenciação parecido comigo. Como você sabe isso, Matheus? Porque na teoria a gente viu e na prática também a gente vê que se eu sou muito diferenciado, eu não tenho estrutura, eu não dou conta de me relacionar conjugalmente no dia a dia com uma pessoa com uma diferenciação baixa. Fica intolerável. Por isso que às vezes em processo terapêutico acontece de fulano fez terapia e separou. Porque a terapia aumenta o nível de diferenciação da pessoa, enquanto o outro fica estagnado e fica incompatível, porque é difícil a gente tolerar. Por isso que o ideal é ter uma terapia de casal que os outros, vocês vão se diferenciando juntamente, cada um no seu ritmo, no seu processo, tá? Tem uma escala, o autor disso, gente, é Moren Bowen, que é da Sistêmica Breve. Ele fez até uma escala de diferenciação e a gente sempre casa com alguém que está ou 5 níveis acima ou 5 níveis abaixo. Se tiver mais do que isso, a gente não consegue manter esse casamento, na verdade nem dificilmente vai se casar. E se oficializar uma relação, não tem muito prazo, não tem muito tempo de durabilidade. Então, a diferenciação é ter uma resiliência, tá? Saber lidar com os problemas. Ok? Então, consegui entender até aqui, meu áudio tá bom, como que está, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, vai deixando aqui para mim, tá bom? Então vou trazer aqui um conceito ali da definição de Bowen da diferenciação. O grau de diferenciação emocional dos pais, irmãos, é um processo que começa no nascimento e vai até a morte. É um fator interno, porém, depende do contexto familiar e geracional. Depende do apego bem resolvido para facilitar ou dificultar a diferenciação. Baixo nível de reatividade, objetividade ao olhar da família de fora, ou seja, eu tenho que ter um baixo nível de reatividade e de objetividade à minha família quando eu olho de fora. Se eu olho a minha família com peso, com julgamento, com culpa, com débito, com tensão, com alguma coisa que você não simplesmente aceita, olha como é, fica em paz, contempla, independente do que seja, o que esteja acontecendo, seus pais, sua mãe, independente do que seja. Se eu não tenho esse sentimento bom, vou chamar assim, é que os cachorros têm que latir agora, né? Minha diferenciação, então, está baixa. Agora eu só olho para minha família e pode estar o caos que for, os sintomas que for dos meus pais, mas eu olho com um olhar tranquilo, sereno, acolhedor. Lógico que pode ter alguns estresses, algumas coisas a resolver, não vou ficar apático, mas eu sei saber o que é meu e o que é deles.
eu não tá tudo embolado, eu não tento resolver problemas que fogem da minha ossada, que existiam antes de mim, e não vai ser o que eu vou resolver. Mesmo que coloquem para mim resolver, eu devolvo. Eu sei o que é meu, eu sei o que é deles. Eu pego o que é meu e cuido, me responsabilizo, e o que não é meu, eu pego e devolvo. Então, começaram a entender? Então, vamos aprofundar aqui. Tá? Então, na prática, não triangular fixamente, igual eu falei. Em situações emocionais de estresse, formar a resolução do problema, autonomia e pertencimento ao mesmo tempo, ou seja, ser diferente e estar bem. Na prática, isso vai ser a diferenciação. E como disse, depende do apego. Eu até já fiz uma live aqui falando do apego, tá? Do nível de vinculação que você vai ter com os seus pais, então principalmente com a sua mãe. Um apego seguro vai ser bem provável de facilitar essa diferenciação. Agora, um apego inseguro ou ambivalente talvez te complique a diferenciação, tá? O seu processo de construção, de nascimento como indivíduo. Então a gente nasce primeiro da mãe, certo? Para a família. A gente nasce da mãe para a família. E depois da família a gente tem que nascer para o mundo, vamos dizer assim. Esse nascimento para o mundo que é a diferenciação. Tem gente que nasce da mãe e às vezes não nasce para a família. Tem gente que nasce para a família e não consegue nascer para o mundo. Você, se você conseguir fazer essa abstração desse conceito, olhando toda a dinâmica de apego, de relação que você tem com a sua família, tudo isso que eu já estou trazendo aqui, né, da sensação de leveza, da questão emocional, do estresse, de resolver os problemas, de se sentir pertencente, mas ter a sua autonomia, ser diferente, se sentir bem, dizer sim e não, se comunicar diretamente sem culpa, tudo que eu falei aqui. Você está se percebendo e se autoavaliando, que eu espero que você esteja fazendo isso, como uma pessoa com boa diferenciação ou com baixa diferenciação? Entendendo essa metáfora que eu falei dos nascimentos. Você acredita que foi permitido já, ocorreu já o seu parto para a vida, para a sociedade, para o mundo? Ou você ficou no parto só dentro da família, ou ficou só no parto da mãe? Tá? Pensa aí. E aqui na diferenciação a gente vai ver o seguinte, ó, problemas, né? Uma fusão simbiótica, o que a gente chama de emaranhamento. Sabe o que é isso? É viver a vida do outro. É como que se eu tivesse a sensação que meus pais, pode ser os dois, pode ser só pai, pode ser só mãe, mas é como se um vivesse a vida do outro, que minhas coisas se misturam com a dele, e que tem até dificuldade de separar o que é meu, o que é dele, tanto de ordem emocional, relacional, ou às vezes até de ordem material mesmo, tá? De problemas, de tensões, de sensações, de compromissos. Então é como se um vivesse a vida do outro, como se eu não existisse longe daquilo, longe daquela função, longe dessa relação, longe do meu pai, longe da minha mãe. Se eu me desconectasse, minha existência ficaria prejudicada, eu sumiria, perderia valor, importância, relevância. Então isso é um ponto que a gente observa. Fusão simbiótica, tá? Uma coisa que acontece aqui, às vezes uma sensação de controle e uma sensação de baixo nível de pertencimento. Porque se eu tô querendo me embolar tanto assim, é porque eu tô com dificuldade de sair. Se eu tô com dificuldade de sair, eu não tô liberado para ir. Se eu não tô liberado para ir, é porque eu acho que se eu for, eu vou perder. E o pertencimento, gente, é o ir, porque eu sei, eu posso ir, porque eu sei, eu tenho segurança que vão estar ali para me apoiar. Certo? Então por isso que, por exemplo, uma família que dificulta a diferenciação. Sabe aquela família que vai ter um conjunto de regras, de normas rígidas, e que se você sair da linha, se você não cumprir com tal comportamento, com tal escolha profissional, com tal conduta, com tal religião, com tal coisa, você vai estar meio que excluído da família?
vão fechar a porta, essa família não está favorecendo a diferenciação. É comum acontecer simbiótica e emaranhamento nessa família. Porque eu sinto que se eu ser diferente, eu vou não ter pertencimento. E às vezes, para eu conseguir lidar com isso, eu até saio, mas eu saio com uma reatividade. Assim, esse povo aí, medíocre, de cabeça pequena, não sei o que lá, e muda para bem longe e tal. Mas ainda assim vai continuar tendo sintomas de baixa diferenciação. Ou eu não vou, porque se eu vou sentir culpado, mais a mamãe, mais o papai, mais a vovó, mais o irmão, mas eles vão falar assim, vão ficar chateados, eu não quero chatear. Se isso acontece é porque não tem pertencimento, porque se eu sei que eu pertenço, e não tem como negar isso, eu estou livre para falar, para me comunicar, para me expressar e para ser eu. Se eu não estou livre, eu não estou me sentindo realmente pertencente. E isso às vezes é geracional. Se a sua família atual você não se sente pertencente, é porque um desses membros, seu pai e sua mãe, ou os dois ou um deles, também na família de lá, dos seus avós, não acabaram se sentindo pertencente. Tá? O nível de diferenciação zero, gente, é esquizofrenia. É esquizofrenia. A sistêmica começou a estudar a esquizofrenia. Começou em um hospital psiquiátrico. E esquizofrenia é zero diferenciação. Para nascer um esquizofrênico, a gente entende que são 3 gerações que vão saindo de diferenciações baixa para baixo, para baixo, para baixo, até cair até ter um ambiente favorável, né, de estímulos favoráveis para o surgimento de alguém com sintomas que desenvolva a esquizofrenia, tá? Outra coisa, isolamento. Isolamento, que a gente chama isolamento autista, não tem nada a ver com autismo, tá? É uma subindividualidade. Eu tenho uma individualidade, mas não é 100% verdadeira, genuína ou livre. Ela é muito condicionada, ela é parcial. Tipo assim, é menos pior, mas ainda não é o bom, né? O ideal é a gente buscar uma ambivalência. A ambivalência é aquilo de abre e fecha. É bom para mim e seria bom para eles também, tá? Então eu vou ser diferente, mas sem desrespeitar. Eu vou entender o lado deles sem reatividade, mas também vou me posicionar do meu lado. Eles fecham a porta, mas eu continuo com as portas abertas, certo? Ou seja, ter uma ambivalência entre os dois lados, ser bom para dois. Outro sintoma, preste atenção aqui, outro sinal de baixo nível de diferenciação, tá? Na verdade, para ficar mais fácil para entender esse conceito, eu vou falar o termo de bom. Se você tem um bom nível de diferenciação, você visita a sua família sem obrigação e se despede sem culpa. Visita sem obrigação e se despede sem culpa. Talvez para alguns parecem lorota, mas quantas pessoas aí que você conhece, ou talvez seja até você, que vai entrar em contato e visita lá vovô, vovó, papai, mamãe, assim, ó, puxa, mas tem que ir, né? É família. Ai, tem que se reunir, né? É família. Certo? Ou seja, é um peso para ir, é um peso. Não é uma questão, gente, de ser agradável ou não, porque às vezes você pode ter um nível de diferenciação e pode até ser chato o ambiente, as pessoas, ou dependendo da cerimônia familiar. Mas você vai porque você quer ir, você sabe que não é tão agradável, mas você está disposto e a fim de cumprir esse pré-requisito. E mesmo sendo desagradável, tá leve. Entendeu? Mesmo você sabendo que é desagradável e não gostando muito, é leve. Agora, o problema quando essa obrigação é pesada. Eu vou por obrigação e é penoso, é pesado, é tenso. Eu tenho que ir para me sentir bem, para não me sentir culpado. Isso pode ser junto ou, né? Pode ser e ou. A culpa não se despedir, culpa se eu não vou, culpa na hora de ir embora, culpa de dizer não, culpa se eu fico muito tempo sem ir, culpa se você pode vir aqui no domingo, e se eu falo não, e a culpa que vem. Se quando eu tenho um bom nível de diferenciação, eu visito sem obrigação e me despeço, né, sem culpa. E aí? O que você acha? Você está com um bom nível de diferenciação?
ou não? Vocês estão tão caladinhos. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Eu recomendo para vocês entenderem essa live que eu estou falando sobre diferenciação, que é o processo de autonomia e tal, referente à família de origem. Quando ela acabar, assistir a gravação, tá? Recomendo fortemente vocês fazerem isso e compartilhar principalmente com o seu parceiro, com a sua parceira conjugal, tá? Porque muito provavelmente os problemas ou complicações, queixas, sintomas que vocês vivem no casamento podem ser provenientes de algum baixo nível de diferenciação, tá? Então, diferenciação é ter autenticidade, é estar em paz com os semelhantes, nem mais nem menos que os outros, nem pior nem melhor, tá? É você saber agradecer, honrar e ser livre. Se tem mágoa, culpa, tensão, se tem repetições constantes de coisas que aconteceram lá no casamento dos seus pais ou dos seus avós, isso é um baixo nível de diferenciação. É um fusionamento. Se você sente que a sua vida está paralisada, parece que está repetindo as histórias de pais e avós, só com algumas coisas diferentes, é um sinal de baixo nível de diferenciação. Porque você não está construindo uma história nova. Você está repetindo um fardo, carregando um fardo. Tá? Juliana, obrigado, Juliana. Juliana falou assim: depois de 9 anos de terapia, acredito que comecei o processo de diferenciação. Na verdade, a gente começa quando nasce já, né? Só que às vezes a gente fica meio que estagnado e não progride como poderia progredir, Júlia. Mas você na terapia então está potencializando, talvez correndo atrás do prejuízo e entendendo melhor você como indivíduo. E a terapia é a principal e melhor ferramenta para isso, gente. Processo de diferenciação, se você tem uma família que não favoreceu para isso acontecer, e eu digo que a maioria das famílias não favorecem, é quase que impossível você conseguir sozinho. Quase que impossível. Se não for para um profissional, se não for para terapia, você não vai conseguir tomar consciência das repetições, dos padrões, dos significados, das funções, das relações, para você quebrar e construir a sua. É difícil. São coisas muito fortes. São leis relacionais muito fortes. Que a gente tem que aprender o como também resolver. Porque se a gente resolver da maneira errada, a gente só piora o problema. E a gente acha que está resolvendo, mas nós está se embolando mais no nó. Igual que a gente está com um nó para resolver, às vezes nós pega e sacode assim para tentar estourar o nó, e às vezes a gente deixa o nó mais amarrado, mais apertado, causa mais nó. Então, calma, procure ajuda. Então, repito, uma sensação de paralisia. Minha vida não cresce, minha vida não anda para frente, parece que eu estou repetindo. Quando você olha ali para o casamento dos seus pais, da sua mãe, você vê problemas parecidos acontecendo, às vezes ali até os bisavós, até a terceira geração. Você vê coisas, preste atenção na sua história, conheça a sua história geracional, dos seus avós. O que eu estou falando? Você sabe aí, busca entender como seus avós se conheceram, como que foi o casamento, como que foi a ordem dos filhos, que problema eles passaram, como que era a relação, como eles se relacionavam, vós, bisavós. Saber tudo é impossível, né? Porque nem dos nossos pais às vezes não consegue saber, porque vão ter coisas que vão fugir do nosso conhecimento e tem que ser assim. Mas eu tenho que saber o mínimo possível dessas coisas. Então busque investigar sobre isso, tá? Até seus bisavós, se possível. E para ver se não tem alguma coisa que está repetindo você. Às vezes acontece, por exemplo, a bisavó casou com alcoólatra, que a mãe casou com alcoólatra, que aí ou seja, a bisavó casou com alcoólatra, a avó casou com alcoólatra, a mãe casou com alcoólatra, a filha casa com alguém que às vezes não é alcoólatra, mas desenvolve alcoolismo. Repetição. Então, repito, mágoa, culpa, tensão, repetições, são níveis de baixa diferenciação, fusionamento e sensação de paralisia, tá? Mateus, mas como que eu resolvo isso, Mateus? Talvez eu estou percebendo aqui que minha diferenciação realmente está baixa. Como que eu resolvo isso? Zerando as pendências com a sua família de origem, perdoando, aceitando, tomando seus pais como eles realmente são, se libertar, devolver aquilo que não é seu, agradecer, honrar, se despedir das cargas, das coisas que você não quer levar para a sua vida. E assim você vai construir a sua autonomia, ter responsabilidade e se auto-fortalecer.
consolidando assim a sua emancipação. Mas se eu tenho mágoa, se eu tenho ressentimento, se eu não aceito, se eu me revolto, se eu não devolvo, se eu pego tudo para mim, se eu não honro, se eu falo mal, se eu repudio, se eu discrimino, a minha origem tem um pouco de... Eu sou um pouquinho de papai e um pouquinho de mamãe. Se eu falo mal deles, eu estou falando mal de mim. Se eu amaldiçoo eles, eu estou amaldiçoando mim. Se eu não aceito a eles, como que eu vou me aceitar? Como que eu vou crescer como indivíduo? Isso é um princípio básico, que a sistêmica trabalha muito mais a fundo isso. Só que não é tão simples de fazer, e mesmo sendo básico, um monte de gente não faz. Ou a gente se distancia, ou a gente... É sempre os extremos. Ou me revolto, ou me aproximo demais. Ou me distancio mais, ou me aproximo demais. Assim vai, tá? Como eu disse, super afastamento, super proximidade é sinal de baixa diferenciação, tá? Então todos os extremos são ruins. Obrigado, Juliana. Obrigado mesmo, tá? Eu peço então para você depois compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder, tá? Me ajuda, por favor. Se eu estou te ajudando, me ajuda, por favor, também a alcançar esse conteúdo, impactar mais pessoas me conhecerem, né? Porque o processo, elas precisam saber do problema para conseguir encontrar. Infelizmente, não são muitos profissionais de psicologia que sabem esse conceito e trabalham bem esse tema, tá? Então, é muito importante a participação, o compartilhamento de vocês, certo? Porque quem quiser marcar consulta, entender valor, ou até tirar alguma dúvida sobre algum ponto dos conteúdos da live e tal, pode me chamar no privado, tá? E repito, vou frisar isso. A live passada, eu não gostei muito da live passada, não. Acho que eu estava meio ruim, minha língua estava doendo para falar, não falei tão bem. Mas tem um grupo, tá, no WhatsApp, que o link para você entrar está aqui na bio do meu Instagram, certo? Convido a Juliana a entrar e todos vocês aqui que estão ao vivo, para vocês terem acesso à gravação das lives. E assim que a live começa, eu já mando lá no grupo para você saber que começou aqui no Instagram, tá? E você tem acesso às outras 80 e poucas lives lá que vão te ajudar nesse processo de desenvolvimento pessoal. Porque, ó, eu não tenho dinheiro para terapia, eu não consigo. Gente, os conteúdos da live que eu faço, tem uns que são ótimos, tem uns que são bons, tem uns que são excelentes, alguns ficam no mínimo mais ou menos. Tá? Vão te ajudar nesse processo. Então entra aqui, acabando a live, entra no meu perfil, link, lá na bio vai ter um link e vai ter um botão, grupo do WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp, tá? Bora lá onde que eu estava falando, tá? E repito, coisa que eu falei lá no início, a diferenciação não feita vai para lá no seu conflito conjugal. Deu tanto julgar minha mãe, dela estar omissa de um relacionamento, que o marido faz tal coisa, que não é participativo, que bebe, que trai, e ela não se opõe. Eu me deparo num relacionamento, que meu marido começa a fazer coisas semelhantes, eu não consigo ter voz para me opor igual minha mãe. Ou eu fico tão reativa, que eu fico guardando tanta raiva e revolta do que minha mãe não fez, que no mínimo sinal de alguma coisa estar acontecendo semelhante ao que ela passou, eu destruo o outro e a relação antes que eu me machuque novamente. E às vezes era uma coisa que era possível de resolver, de vocês ficar bem. E aí esse dano que você acha que você está se salvando, você causa dano no outro parceiro, você causa dano nos filhos se tiver. Então a falta de diferenciação vai inibir você de conseguir controlar as coisas, ter um controle emocional, resolver os problemas, lidar com estresses, se posicionar, olhar para você primeiro e para o outro, ter empatia, assertividade, a comunicação não violenta, que eu já falei aqui também. Tudo está atrelado à diferenciação, tá? Dificuldade em lidar com a... diferenciação também. Baixa dificuldade de lidar com a solidão, tá? Porque por não ter o seu próprio, você não consegue ficar sozinho. Porque se você se tem, você nunca está só. Se você se tem, você nunca está só.
mas com essa dificuldade de ter o eu próprio, porque a diferenciação, posso dizer que é abaixo do self, abaixo do eu, baixa autonomia, eu só existo relacionado a outro, com uma interdependência ali. Tem muita gente que fala assim, nossa, se meu pai e minha mãe morrer, eu acho que eu morro junto. Opa, isso é um problema. Lógico que você vai sentir uma perca significativa e não é nada gostoso. Mas a ponto de eu morro junto, opa, então você está sem autonomia, sem identidade. Tá? Reflita em cima disso. Então, a pessoa que tem dificuldade de estar sozinha, por quê? Ela em si não se sustenta. Sabe aquelas plantinhas que está crescendo, está grandinha, mas o caule é mole e ela fica caindo? E ela precisa que de a gente pega, coloca um cabo de vassoura, né? Uma viga, um caibro ali, e amarra para ela crescer até o ponto dela ficar forte, não é? Só que depois aquele caibro tem que sair. Então, até certo ponto da nossa vida, o pai e a mãe tem que ficar ali, como esse cabo de vassoura. Depois tem que sair. Mas tem gente que é tipo assim, já era para estar sem o caibro, mas ainda está com aquele caibro ali. Se sair, não se sustenta. Então, se a solidão te preocupa, é porque você precisa daquele caibro, porque você em si não está se sustentando. Porque se você tem a si, você nunca está só. Tá? Ok. Continuando. Sintomas também aqui, né? Sintomas de baixo nível de diferenciação. Ansiedade, solidão, pânico, má administração do tempo e do dinheiro. Você tem dificuldade de executar suas coisas? De gerir o dinheiro? Pode ser um baixo nível de diferenciação. Eu mesmo, o que eu pego aqui nesse sintoma, para mim, é dificuldade de gerenciamento do tempo. Acabo pegando para fazer um monte de coisa e faz só um pouquinho de cada coisa, mas não faz muito profundo uma coisa, né? Faz um pouquinho de cada coisa, mas não faz tão fundo. E isso aí retarda o progresso, né? Então é isso. Depressão, reatividade, negação, negar os problemas, não se responsabilizar, não ver que precisa de ajuda. Uma pessoa com baixo nível de diferenciação vai escutar tudo isso aqui que eu estou falando e vai ficar balela, bobeira, tá? E dificuldades para resolver problemas. Então, vou repetir. Ansiedade, solidão, pânico, má administração do tempo e do dinheiro, depressão, reatividade e negação, dificuldade para resolver problemas. Então, a diferenciação, gente, vai refletir no casamento, vai refletir na sua carreira, na sua profissão, vai refletir no seu ser pai, no seu ser mãe, vai refletir lá nos seus negócios, tá? Na gestão do seu dinheiro, no seu patrimônio. Vai refletir lá. Será que isso não é importante? Então, será que eu vou me contentar no nível de diferenciação? Isso, no mínimo, se eu não fosse profissional da área, se eu não estudasse isso, no mínimo ia dar uma pulga atrás da minha orelha de, poxa, eu tenho que saber qual é o meu nível de diferenciação. Se você não tinha motivo para começar a sua terapia, parabéns, agora você tem. Agora você tem, certo? Para averiguar o seu nível de diferenciação, porque isso pode impactar negativamente sua vida, é isso que você quer? Mais apelando, se você tem filho, pode afetar negativamente seu filho, porque se você tem baixa diferenciação, você não consegue construir um ambiente favorável para o seu filho construir diferenciação também. Isso vai repetindo. Porque veja só, não tem autonomia, aí eu pego do meu pai e da minha mãe, pego um pouquinho do meu filho, passo do meu filho um pouquinho da minha identidade para ele, pego um pouquinho da identidade dele para mim, fica ali naquela simbiose, meu filho também não libera meu filho também para crescer e para desenvolver autonomia. Porque assim eu não fiz, assim eu não passo e não libero. Para eu quebrar esse ciclo, eu tenho que fazer terapia. Eu tenho que me conhecer. Tá? E um dos agentes, quando funcional, que atua na diferenciação, principalmente na diferenciação da mãe, é o pai, tá? Por exemplo, a gente fala que o pai tem uma missão de resgatar o filho do amor da mãe, que o amor da mãe pode sufocar. A mãe de mais, diferenciação de menos. Então o pai atua muitas vezes entrando para... Não é o pai que fala, tá, chega aí, vai pro seu canto. Tá bom?
Não é o pai que vai colocando limites? Não é o pai que vai preparando para a vida? A mãe também prepara, mas a mãe é mais aqui, ó, colo, abraço, afeto. O pai é mais, vai, se vira, vamos aqui, assim, não é? Então o pai é um pai assertivo, um pai funcional, um pai com uma boa diferenciação, um pai presente, que desempenha bem o seu papel, ele é um dos principais fatores de diferenciação. Agora um pai que também não tem diferenciação com a mãe dele e tal, vai dificultar, ele não vai saber fazer essa transição e a mãe vai ficar demais, tá? Complexo, né? Outra, em crianças e às vezes até adolescente, né? É que criança não tem como exigir uma diferenciação muito grande de criança, né? Tem como ver sinais, se está um nível bom ou não, mas criança ainda ela é dependente, então não tem como ela ter uma emancipação, uma autonomia. A gente está batendo mais forte aqui em adultos, né? Principalmente em casados, que se esperava que essa diferenciação estivesse mais consolidada. Mas um dos sintomas também é dificuldade de aprendizado, não estou falando que tá? Pode ser um baixo nível de diferenciação, porque se eu aprendo, eu cresço. A diferenciação, a gente não está vendo com crescimento. Se eu não aprendo, se eu tenho dificuldade de aprendizado, eu não cresço, então eu não me diferencio. Então, às vezes, o ambiente familiar favorece o surgimento de sintomas de aprendizado, não favorecem ou não estimulam o estímulo do aprendizado, da autonomia. Tudo pega no colo, tudo ensina, tudo entrega de mão beijada, pega para fazer. Ou então tem uma carga geracional, afetiva e tal, lá dos avós, que os pais, pai ou mãe, ou os dois estão pegando e colocando nas costas dessa criança, que está impedindo essa criança de viver porque ela está com carga demais, e isso pode afetar lá no aprendizado. Isso pode afetar lá no aprendizado. Tá? Tem uma coisa para olhar também. Quando não temos mais o pai e temos uma mãe com traço narcisista, aí complica maior? Juliana, aí complica muito. Uma mãe narcisista não vai favorecer uma diferenciação nem aqui nem na China. Não vai. Porque se você diferenciar, você vai separar dela. O narcisista ele vai querer todo mundo ali para ficar com o instrumento dela, para ela se sentir ali no poder e no controle das coisas, né? Só que, geralmente, uma mãe narcisista foi vítima também de uma mãe ou de um pai com baixo nível de diferenciação. E a forma dela tentar se regular e tal, a personalidade dela foi se construindo e criando um narcisista, tornando esse modelo, esses aspectos do narcisismo. É mais profundo. Então, eu já atendi pacientes, filha de mãe narcisista, e é tenso, mas eu não consigo ter um olhar assim, né, da bruxa má da mãe, porque por mais que ela faz aquilo muitas vezes consciente, às vezes não é nem consciente não, às vezes é consciente mesmo, as coisas que a mãe narcisista faz. Quem quiser saber mais desse tema, eu posso preparar em outra live, mas tem bastante tema, bastante live, tem uma profissional que fala bastante disso, que ela foi filha de mãe narcisista. Eu não olho a mãe como uma bruxa má, não, porque se ela desenvolveu esse padrão, é porque ela também teve muita falta afetiva. Então foi a forma que ela ficou para manter viva, né? Só que isso, os filhos dela pagam um preço. Pagam um preço. Vou ler aqui para vocês, da minha apostila da pós, consequências da fusão familiar. Fusão familiar está sendo o oposto da diferenciação, tá? Veja se você tem dificuldade quanto a ter uma identidade e limites. Dificuldade de se relacionar socialmente sem se sentir ameaçado pelos outros. Ou seja, não tenho limite, posso me contaminar ou ser invadido. Dificuldade de adaptações diversas. Dificuldade para ter independência, criatividade para resolver problemas. São pessoas impulsivas, sem reflexão, ou de si mesmo ou da realidade. Reatividade e negatividade. Reage às emoções sem pensar. Busca de famílias substitutas. Tá? Família do amigo, família do cônjuge, assim vai. Acusa o outro pela dificuldade de ver-se a si mesmo.
Então eu não me responsabilizo, eu acuso o outro. Você está me maltratando, me distratando, mas eu faço isso comigo. Pode acontecer o corte físico, mas não o corte emocional, ou seja, tem uma distância física sem diferenciação. Se não tirar a distância ou distância emocional, não existe. Então, eu vou me distanciar para resolver, mas a emoção vai permanecer da mesma maneira. Então, desses 9 itens aí, repete a live depois e vê quantos que você se identificou. E o Bowen, ele fez uma escalinha de diferenciação que vai de 0 a 100, sendo 0 esquizofrenia. Tá? É difícil assim nessa live você se colocar na escala, mas eu vou tentar buscar aplicar aqui para vocês talvez encontrarem uma noção de como está o seu nível de diferenciação. Tá? Então, o que observar para definir o nível de diferenciação na escala? O grau de sintomatologia, os sintomas que vão estar falando aqui, o vínculo com as respectivas famílias de origem, sua vinculação com a sua família de origem, reação diante das suas situações adversas, grau de aglutinação ou desagregação do sistema nuclear dos seus pais, ou seja, um fusionamento, grau de projeção sobre o outro, grau de representação e dependência, o campo emocional da família, onde aparece o sintoma, cronologia do desenvolvimento do sintoma, emancipação, reação individuais diante do sintoma, como lidam com as forças externas e a passagem pelas fases do ciclo da vida familiar. Tá? Então eu vou falar aqui algumas coisas aqui do gráfico para vocês verem. Eu vou falar vou pegar do nível 0 e subindo, tá? E vocês vão anotar aí o número, vou falar assim, ó, 0, 10, 15, 20, 25, é de 5 em 5, tá? Você anota o número aí que você mais se identificou. A gente sempre vai ter que olhar para os sintomas para ver se tem diferenciação ou não, certo? Sintomas, família de origem, lá, sintomas, esquizofrenia, tá no 0. Fusão do eu, tá no 10. 10, fusão do eu, fusionamento. No 15, no 20 ali, dependência química, sintoma dependência química é diferenciação 20. 30, sintoma, episódio psicótico de passageiros e delinquência ou delinquência. 35, pseudo-self, separação funcional, controlador. Então, sintoma de querer ser controlador demais, ter uma identidade meio fragilizada, que tem hora que eu sei quem eu sou, tem hora que eu não sei muito bem quem eu sou, tem uma separação até que funcional, mas tem essa sensação de controle. Está no 35, no nível de diferenciação. No nível 40, tá? 40, 45, sintomas neuroses de maneira geral. Então a maioria das pessoas ficam por aqui, tá? Neuroses. Aí já começa a ter uma diferenciação acima do 50 para cima, ou seja, da metade para cima é a média para cima, né? Então começa a ter sintomas um pouco mais agradáveis. Por exemplo, busca atingir seus objetivos. Isso aí já é um nível positivo de diferenciação no nível de 50 a 55. E sintoma de insegurança, também já é uma coisa ruim, né? Mas ele está ainda nos 50 a 55. Tá? 60. De 60 a 65, tá? Sintoma esporádico e mais rápido a cura, ainda triangula para manter os relacionamentos, mas fica na defensiva. Então, se abre para se questionar, para resolver, mas ainda fica numa triangulação às vezes tensa e fica na defensiva. No 70, consciência entre razão e emoção, certo? Isso é até o 75. Aí já é bom, tá vendo? 75, uma consciência entre razão e emoção, consegue ter um controle melhor sobre essa gestão.
Ali dentro do 80, sintoma mais autonomia, baixo nível de ansiedade e suporta separações, no 80. No 85, considerados exemplares, autoaceitação e aceitação do outro, do 85 para cima. A escala vai até a 100. Do 90, não, aqui do 85 até o 95, ali do 95 em diante, verificar o grau de adaptabilidade de estresse e ansiedade sem se fusionar. Então, se estressa, se adapta, tem estresse, mas não se fusiona. Pouco problema crônico a nível social, de 95 para cima. E no 100, tem um prognóstico positivo e se relaciona bem à sociedade. Eu acredito que a maioria das pessoas ficam aqui na média do 40, 45. Sabe como você encontra o seu nível de diferenciação? Busca esses sintomas no seu cônjuge, no seu parceiro ou na sua parceira. Aí dá uma nota para ele. Você vai estar 5 acima ou 5 abaixo. Porque você não conseguiria... Uma pessoa que está, por exemplo, ali com uma diferenciação no nível 85, ele não vai conseguir se relacionar com alguém que esteja no nível 60. Vai ficar muito penoso, que dirá do nível 40. Então, por isso que na terapia a pessoa vai aumentando o seu grau de escala e depois o relacionamento acaba ficando fragilizado, porque o outro fica atrás na corrida. Agora, se um se movimenta e o outro vai fazer a terapia dele, ou a terapia de casal, aí as coisas ficam boas, tá? Então é isso, gente. Diferenciação, o processo começa quando a gente nasce, termina quando a gente morre. É a construção da nossa autonomia e zerar as pendências, sem mágoa, sem culpa, sem ressentimento, que é a nossa família de origem. É tomar os nossos pais, a nossa história e construir a nossa identidade. É ter autonomia e pertencimento ao mesmo tempo. Existe um estudo muito mais a fundo para isso, é um conceito que a gente tem que trabalhar ainda mais. Eu vejo muito na clínica, quase todas as pessoas que chegam comigo têm um nível de diferenciação do 40 para baixo, que até que senão seria difícil procurar a terapia. Se fosse procurar um psicólogo, um profissional, seria mais para o desenvolvimento de algumas habilidades que ele quer para aplicar para resolver alguns problemas que ele não está conseguindo por falta de questão técnica, tá? E não tanto um sofrimento ou angústia emocional, certo? Tão forte ou tão grave assim, tá? Então, se você se deparou com algum nível de diferenciação baixo, se isso aí você pensar, procure terapia, porque sem terapia vai ser difícil você avançar. Estou falando sinceramente mesmo, tá bom? Então é isso. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela presença de vocês, tanto no ao vivo, tanto na gravação. Essa live vai ficar um tempo aqui no perfil e depois ela sai para ficar na playlist. Para quem está no grupo, entre no grupo do WhatsApp. Acabando a live, entre no link aqui da minha bio, por favor. Link, grupo do WhatsApp, e entra lá, confere. Compartilhe essa live para o máximo de pessoas que você conseguir, principalmente para o seu parceiro, para a sua parceira, tá? Então, boa noite, fique com Deus e a gente se vê semana que vem. Se precisar, só entrar em contato que eu estou à disposição. Beijo e até mais.